Olá pessoal, sou o Fabrício Acauí, professor de matemática. Estaremos hoje iniciando o nosso curso de estatística, noções básicas de estatística. É um curso destinado ao concurso da Polícia Militar. Se você já teve a oportunidade de olhar as provas anteriores, você deve ter percebido que o concurso da PM é um concurso bem objetivo. As questões não são questões assim, níveis de dificuldade tão elaboradas, questões trabalhosas, temos questões bem objetivas. E a matéria que nós vamos ver, o edital do concurso da PM, nós vamos trabalhar a noção de estatística, o básico de estatística, vamos estudar as definições, os conceitos importantes que você precisa para poder desenvolver na matéria, onde estaremos estudando o conceito de população, de universo, de indivíduo-objeto. Depois nós vamos passar pela ideia de tabela de frequência, vamos falar das variáveis e aí sim nós entraremos nos gráficos, onde vamos ver os tipos de gráficos que são cobrados na prova da PM, para então nós chegarmos nas medidas de posição, as medidas de tendência central, que é média, mediana e moda. Então é um edital bem curto e nós vamos passar por eles e à medida que a gente for caminhando, nós vamos também chegar até nas provas e ver o que a PM tem cobrado nesse concurso. Bom, para nós iniciarmos, nós temos aqui uma definição do que é a estatística. Durante muito tempo, a estatística ela foi considerada um ramo da matemática. Só que hoje a estatística é considerada um campo de conhecimento à parte, porque ela tem o seu objeto de estudo, ela tem o seu método, ela usa a matemática, mas ela não é hoje considerada por muitas pessoas um ramo da matemática. Ela foi considerada uma matemática aplicada, mas hoje ela é considerada uma ciência. E aí eu coloquei para vocês até uma definição da estatística como sendo a ciência que estuda a coleta, organização e apresentação de dados. Esse é o objeto de estudo da estatística. Então, nessa noção de estatística, nós temos que entender que a disciplina que nós estamos entrando é uma disciplina que estuda coleta, organização e apresentação de dados. Mas para estudarmos estatística, nós precisamos de alguns conceitos, de alguns termos bem estabelecidos para que você possa desenvolver na matéria. E aí a gente começa com o conceito de população ou universo estatístico. Então, uma situação para a gente entender. Vamos supor que na cidade onde você mora, há uma pesquisa sendo feita com relação à preferência dos eleitores aos candidatos à presidência da República. Numa situação como essa, é natural você perceber que todos os indivíduos do seu estudo, que são os eleitores da cidade onde você mora, eles recebem o nome de população ou universo estatístico. Mas nós temos situações como essa, por exemplo, que é muito difícil por questão de tempo e recurso você pesquisar todos os indivíduos da sua pesquisa. Até porque numa pesquisa sobre preferência de voto numa eleição, você vai perceber que se você faz a pesquisa com todos os indivíduos, você não precisa, na verdade, de pesquisa, você já teria o resultado da eleição. Então, o que nós precisamos em uma situação como essa? Nós precisamos de pegar parte desta população, que nós chamamos de amostra. A amostra vem a ser parte do seu universo estatístico, parte da sua população, e essa amostra ela tem que ter uma característica muito próxima da população, do seu universo. Uma amostra ela não é feita aleatoriamente de maneira geral. Você precisa de ter técnicas de amostragem para você construir a sua amostra, para que o seu resultado da pesquisa seja o mais próximo possível da sua população, do seu universo. Então acompanhe comigo aqui no slide uma representação que nós poderíamos ter essa situação aqui representando o universo estatístico, que é o conjunto de todos os elementos do seu estudo. Tem situações, como eu disse, que você não pesquisa todos os elementos do seu estudo, você pesquisa parte, e aí você tem o que a gente chama de amostra. Na teoria de conjuntos na matemática, a gente chama até esse conjunto A de um subconjunto do conjunto universo da população. Então a amostra ela é a parte do seu universo estatístico e ela tem que ter a característica muito próxima da sua população para que você não tenha uma pesquisa equivocada. Por exemplo, tem muitas situações que você tem pesquisas de rua. Se você sair na rua perguntando qual é o seu candidato favorito, esse tipo de pesquisa é um tipo de pesquisa que não tem critério. Então, muito provavelmente, o resultado da pesquisa não vai condizer com a realidade do seu universo estatístico.
Por isso nós temos técnicas para construir a amostra. Nós temos que pegar pessoas de várias classes sociais, idades, nós temos que levar uma série de coisas em consideração para ter um retrato através dessa amostra para chegarmos no nosso universo. Até porque você já deve ter percebido que em muitas pesquisas fala-se de margem de erro. Quando você pega a amostra, que é uma parte do seu universo, você precisa de ter essa margem de erro, porque erros acontecem. E aí o que acontece? A amostra quando você pega a amostra que você está estudando e a margem de erro, elas são inversamente proporcionais. O que isso significa? Que quanto menor é a sua amostra, a parte do universo que você está pegando, maior é a margem de erro. E quanto maior é a amostra, se você acompanhar no slide aqui, quanto maior é a sua amostra, mais próxima do universo ela vai ficando. Então, quanto maior é a amostra, menor é a margem de erro da sua pesquisa. Então, é isso que você precisa para iniciar o estudo de estatística, essas noções de população ou universo e a amostra. Cada indivíduo que compõe a sua amostra, a gente dá um nome, temos aí no próximo slide, de indivíduo ou objeto, é cada elemento que compõe a sua amostra. Vamos criar uma nova situação para entrarmos num outro termo muito importante dentro da estatística. Vamos supor que eu esteja numa sala de aula e eu faço uma pesquisa com os alunos sobre o esporte preferido de cada um. Quando eu faço uma análise como essa, você vai perceber que eu vou obter resultados diferentes um do outro. Tem pessoas que vão preferir, por exemplo, o futebol. Tem pessoas que vão preferir o voleibol como esporte favorito. Eu posso, por exemplo, nessa sala de aula, fazer uma pesquisa sobre o número de irmãos que cada pessoa ali tem. Eu posso fazer uma pesquisa na sala de aula com a estatura, a altura de cada pessoa, massa corporal, o peso de cada um. E aí você vai perceber que nós vamos verificar algumas características daquele elemento que você está pesquisando. A característica de cada elemento da sua pesquisa, nós damos o nome de variável. E variável não é simplesmente, o nome já é bem apropriado. Variável porque os resultados que você vai obter da pergunta quando eu faço qual é o esporte favorito de cada um, são resultados que vão variar. Por isso, o nome de variável. Dentro da estatística, nós temos dois tipos de variáveis. As variáveis chamadas de qualitativas e as variáveis quantitativas. Para você perceber a diferença. O que é uma variável qualitativa? Ela é qualitativa quando o valor da variável gera para você uma qualidade ou atributo daquilo que você está estudando. Por exemplo, na pesquisa numa sala de aula, como eu falei, quando eu pesquiso sobre o esporte preferido de cada pessoa. Quando eu analiso o esporte preferido, isso é uma variável chamada de variável qualitativa. Por quê? Quando você olha para a variável qualitativa, que vai te dar um atributo, uma qualidade daquilo que você está estudando, você pode encontrar dois tipos. As variáveis qualitativas, chamado de nominal, e temos a qualitativa ordinal. O que é uma nominal? Nominal quando não tem uma ordem. Por exemplo, esse exemplo que eu criei do esporte favorito é uma variável qualitativa nominal, porque não tem uma ordem estabelecida. O futebol ele não é mais do que o vôlei não é mais do que o futebol, então não tem uma ordem estabelecida. Então teria uma variável qualitativa nominal. Quando eu tenho uma ordem, é uma qualitativa ordinal. Por exemplo, quando eu pergunto sobre o grau de escolaridade numa pesquisa feita em algum lugar. Grau de escolaridade, nós já temos uma ordem estabelecida. Por exemplo, ensino fundamental, médio e superior. Então, uma ordem está estabelecida. Aí eu teria uma variável qualitativa ordinal, quando a ordem importar. Um outro exemplo, você pega, por exemplo, um grande prêmio de Fórmula 1, uma corrida. Aí você tem uma ordem estabelecida do primeiro, segundo e terceiro colocado. Os números primeiro, segundo e terceiro só indicam a ordem estabelecida. Então também é um exemplo de variável qualitativa ordinal. Quando você faz uma pesquisa e o resultado da sua pesquisa é um valor numérico, aí nós temos as chamadas variáveis quantitativas. E existem dois tipos também, as variáveis quantitativas discretas e as contínuas. Toda vez que a gente fala de variável discreta, nós estamos falando de variável cujo resultado é um número que resulta de contagem. Por exemplo, numa sala de aula eu posso fazer uma pesquisa para verificar quantos irmãos
cada pessoa tem. Quando eu faço uma pesquisa como essa, o resultado que chega para mim desta variável é um valor numérico que não é quebrado. A pessoa responde, tenho 2 irmãos, uma pessoa pode não ter irmão nenhum, uma outra pode ter 3 irmãos. Então o resultado é numérico e não é quebrado, é sempre um valor inteiro. Esse tipo de variável ela é quantitativa discreta, porque o meu resultado resulta de uma contagem. É diferente da variável quantitativa contínua. Porque a contínua é quando o resultado está relacionado a uma medida. Aí o resultado ele pode ser quebrado. Por exemplo, numa pesquisa sobre a estatura dos alunos. Aí eu faço um levantamento das alturas. Uma pessoa tem 1,70 m, outra tem 1,72 m, outra tem 1,65 m e por aí vai. Então, neste caso, nós temos a variável quantitativa contínua e não discreta, porque não resulta de uma contagem.